Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda a Matemática. Vou pegar o número 4. A partir dele eu somarei 2. Com isso eu acho o 6. Pego a resposta e vou somar aquele mesmo 2. Então agora eu tenho o 8. Pego a resposta, somo 2, eu acho o 10. Eu estou criando uma lista na qual eu pego um termo, digamos o 10, somo 2 e acho o próximo. Então agora eu tenho o 12. Eu vou parar por aí, a lista será desse tamanho. O que nós temos? Uma sequência na qual cada termo é obtido do anterior somando um número. Esse número se chama razão. Além disso, vamos fixar a notação. O A1 é o primeiro termo, foi o nosso 4. O A1, quando eu somar a razão, eu encontro o A2, que foi o 6. O A2, quando eu somar a razão, eu encontro o A3, que nesse caso foi o 8. E por aí vai. Além disso, nós tivemos 4, 6, 8, 10 e 12. 5 termos. Vamos dizer que n é igual a 5. Vou começar agora com o 20. E eu vou subtrair 3. 20 menos 3, 17. Eu vou criar uma lista com essa propriedade aí, de que eu pego um número, digamos o 17, subtraio 3 e agora eu acho o 14. Pego o 14, subtraio 3 e eu acho o 11. Então assim, ó, eu criei uma lista a partir do 20 com razão menos 3. Além disso, agora eu tive 4 termos. E, por exemplo, o A1 ele é o 20 e o A4 é o 11. Vou começar com o 5. Vou somar 0. 5 mais 0, 5. Pego a resposta, que foi o próprio 5, somo o 0 e acho o 5 de novo. Eu estou criando uma lista que começou com o 5 e a razão é 0. Além disso, nesse exemplo aí nós tivemos que o n, que é o número de termos, é 3. Vamos falar do que é uma progressão aritmética, que nós vimos com esses 3 exemplos aí. É assim, ó, é uma lista de números que começa com o A1. Eu pego ele e somo a razão. Com isso eu encontro o A2. Pego o A2, somo a razão e acho o A3. E por aí vai. Existe a fórmula do termo geral, que é assim. Quem que é o A2? É o A1 mais a razão. Quem que é o A3? É o A2 mais a razão. Só que o A2 é o A1 mais a razão. Então, se eu juntar tudo, o A3 é o A1 mais duas razões. Quem que é o A4? É o A3 mais uma razão. Só que o A3 ele é o A1 mais duas razões. Juntando tudo, ele é o A1 mais três razões. Vamos fazer isso de maneira genérica. O AN será o A1 mais n menos 1 vezes a razão. Com essa fórmula aí, vamos fazer exercícios. Começando com esse. Pego 3 palitos e monto uma figura que eu vou chamar de figura 1. A partir da figura 1, eu vou adicionar 2 palitos e tenho a figura 2. Pego a figura 2 e adiciono 2 palitos. Tenho a figura 3. A minha pergunta é: qual o número de palitos da figura 20? Vamos notar o seguinte: a sequência gerada pelo número de palitos das figuras é uma PA, que começa com 3, que é o número de palitos da figura 1, e cuja razão é 2. Eu estou somando de 2 em 2 para chegar à próxima figura. Além disso, o número de termos é 20. Então vamos lá. O AN é o A1 mais n menos 1 vezes a razão. Eu quero o A20, que é o A1, que vale 3, mais 20 menos 1 vezes a razão, que é 2, que dá 3, mais 19 vezes 2, ou seja, 3 mais 38, 41 palitos na figura 20. Segundo exemplo. Uma certa indústria produziu 400 carros em janeiro. Em julho, a produção foi de 550 carros. Mas temos uma grande observação. A produção de um mês era igual do mês anterior, aumentada de uma certa quantidade. A minha pergunta é: que valor é esse? O que nós temos aqui? O número de carros produzidos por mês
forma uma lista que é uma progressão aritmética, cujo primeiro termo é 400 e o último termo 550. E olha só, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. O número de termos é 7. Então vamos substituir isso na nossa expressão do termo geral com o objetivo de encontrar a razão. Bom, vamos lá. O AN, 550. O A1, 400. Mais N menos 1, 7 menos 1, vezes a razão. 550 menos 400 é igual a 6 razões. Ou seja, 150 é igual a 6 razões. Vou dividir. 150 dividido por 6 dá 25. Olha só como é que foi. Nós tivemos uma produção de 400 lá em janeiro e a produção aumentou de 25 em 25 até que em julho ela era de 550. Portanto, a razão 25, que era a nossa pergunta. Terceiro exemplo. Em 1682, o Halley observou um cometa que hoje leva o seu nome. Arredondando um pouco os números, esse cometa volta a aparecer aqui na Terra a cada 76 anos. A última vez que ele apareceu foi em 1986. A minha pergunta é, se a primeira vez que ele apareceu foi em 1682, ele volta de 76 em 76, quantas vezes o cometa apareceu? Nós temos uma PA. O primeiro termo, 1682, e a razão é 76. O AN, 1986. Então vamos substituir. O AN é o A1 mais N menos uma vezes a razão. Quem é o AN? 1986. Quem é o A1? 1682. N menos 1, o N nós não sabemos, e a razão é 76. Vou começar a fazer as continhas. Ficará assim, ó. 1986 menos 1682 é igual a N menos 1 vezes 76, que dá 304 é igual a N menos 1 vezes 76. Começo dividindo, vai ficar 304 dividido por 76. Isso é igual a N menos 1. Dividindo, eu acho que dá 4. Então, 4 é igual a N menos 1, de maneira que o N é 5. Esse cometa apareceu aqui na Terra 5 vezes, se eu considerar que a primeira vez foi lá em 1682 e a quinta é que foi aquela de 1986. Quarto exemplo. É assim, ó. Comprei um carro. Digamos que eu comprei ele no mês 1. E esse carro será pago em prestações. Lá no mês 7, a dívida era de R$ 20.500. O valor da prestação, 750. A minha pergunta é, por quanto o carro foi comprado? Nós temos aqui uma progressão aritmética. O primeiro termo é o valor com que o carro foi comprado, é o A1. Isso eu não sei quanto que é. Mas o A7 é o nosso 20.500. E a razão é menos 750. Além disso, nós temos o N, 7. Bom, vamos substituir. 20.500 é o AN, isso é igual ao A1. O A1 é o preço com que o carro foi comprado, é a pergunta, isso eu ainda não sei. Mais N menos 1, 7 menos 1, vezes a razão de menos 750. Como é que fica a conta? Então, 20.500 é igual ao A1. Se eu multiplicar 6 por 750, eu acho 4.500. Agora, esse 4.500 vai somando, eu encontrarei 20.500 mais 4.500 é igual ao A1, que dá 25.000. O carro foi comprado por R$ 25.000. Quinto exemplo. Vou criar uma floreira, que é assim, ó. Coloco uma certa quantidade de flores na primeira floreira. Na segunda, eu vou colocar um pouco mais, que será a quantidade que tinha antes, mais um certo valor. Na terceira floreira, eu vou pegar a quantidade que tinha na segunda e adicionar mais um certo valor, e eu terei a terceira floreira com 5 flores. E assim será o padrão. A quarta floreira, a quinta e na sexta haverá 11 flores. E é sempre assim, ó. O número de flores é igual ao da floreira anterior, adicionado de um valor. Minha pergunta é, quanto ele vale? Nós temos uma PA aqui.
uma PA formada pelo número de flores em cada floreira. Bom, o que nós temos? O A3, ele é o A1 mais 2 razões. Quem é o A3? O número de flores da terceira floreira. Nós também temos o A6, que é o A1 mais 5 razões. Quem que é o A6? O número de flores da sexta floreira. Então vamos colocar 5 é igual o A1 mais 2 R's e 11 é o A1 mais 5 R's. A minha pergunta é quem é a razão? Como que eu vou encontrar isso? Vou começar subtraindo 11 menos 5, 6. A1 menos A1, cortaram-se os A1s. E 5 razões menos 2 razões dá 3 razões. Ora, eu tenho que 6 é igual a 3 razões, de maneira que a razão é 2. Então tá, foi assim, ó. Eu comecei com uma certa quantidade de flores lá na primeira floreira, somei aquilo mais 2, achei o da segunda. A quantidade que tinha na segunda, somei 2, achei o da terceira, e foi assim que criaram-se aquela piá ali. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem todamatemática.com.